Olá, intensivistas! Dando aí continuidade à nossa temática super importante aí no ambiente de terapia intensiva, iniciamos nosso primeiro vídeo falando sobre os distúrbios ou alterações ácido-base. Falamos da acidose e da alcalose metabólica, depois falamos sobre a acidose e a alcalose respiratória. Deixamos bem claro lá que a análise gasométrica ela precisa ser feita a partir dos seus valores de referência. E após esses valores de referência sendo vistos, fazer a nossa enfermagem baseada em evidência, ou seja, beira-leito, analisando o paciente, analisando a clínica do paciente para ver se condiz com aquelas análises ali que veio na nossa gasometria arterial. Sendo que o componente respiratório, nós vamos deixar ligado diretamente às trocas gasosas, aí referente ao pulmão, aos nossos pulmões. E o nosso componente metabólico, nós vamos aí ligar diretamente ao sistema renal. Deixando bem claro os valores de referências aí do pH 7,35 a 7,45, da pressão arterial de dióxido de carbono 35 a 45 e do nosso bicarbonato, que é a nossa principal base, 22 a 26 miliequivalente mol. Você pode encontrar na literatura, são esses dados, você pode encontrar esses dados para mais ou para menos em alguns laboratórios aí que tem essa margem aí que eles colocam. Mas o nosso tópico de hoje nós vamos falar sobre esse distúrbio misto, que também você pode encontrar. E vamos também falar justamente sobre a acidose ou alcalose quando ela está compensada, parcialmente compensada ou descompensada. Então vamos lá. Para iniciar, vamos falar desse distúrbio misto, que nada mais é do que quando você pega a sua análise gasométrica, esse paciente ele está entubado, é um paciente que está em uso de drogas vasoativas, é um paciente grave que já tem ali a diminuição da excreta, ou seja, você já vê que o sistema renal já está sofrendo impacto por conta disso, né? E o sistema, você vê a retenção, quando você vê o paciente com hipoperfusão, você já vê que a pressão arterial de CO2 ela já vem ali descompensando também, e eu preciso analisar esse paciente porque é um paciente grave e que essas alterações, sobretudo as alterações ácidas, elas existem valores abaixo de 6,8, a literatura traz, que são incompatíveis com a vida, né? O sangue fica muito ácido e o sistema de compensação não foi eficaz, e aí então o paciente ele corre sérios riscos aí de agravamento, se não for feita algumas terapêuticas aí para essa mudança. Então o que vem a ser um distúrbio misto? Quando eu tenho uma alteração da minha PaCO2, né? Ou seja, aumentando, no caso de uma acidose, aumentando a PaCO2 e a diminuição do meu bicarbonato de sódio. Aí eu posso dizer, né? Obviamente com o meu pH também alterado, aí eu estou diante de, analisando a gasometria, os números ali, né? Eu tenho vamos dar um exemplo, uma pressão de dióxido de carbono acima de 45, né? Estamos aí diante de uma acidose. E o mecanismo não conseguiu compensar, então eu tenho um bicarbonato aí abaixo de 22 miliequivalente por mol. Então eu tenho uma característica de um paciente que ele está com um distúrbio ácido-base misto. Tranquilo? Isso também pode acontecer com a alcalose, né? A alcalose eu vou tanto respiratória como metabólica. Eu vou ter um cenário de um pH, né, diminuído, né? E neste cenário de um pH aí diminuído abaixo dos valores de referência,
Para eu analisar o componente respiratório, eu vou ter a PaCO2 diminuída, se eu tiver um distúrbio misto. E como é que vai estar o meu HCO3? Como é que vai estar o meu bicarbonato? Vai estar o quê? Aumentado. Neste cenário, onde eu tenha um bicarbonato acima de 26 miliequivalente mol e uma PaCO2 abaixo de 35, eu tenho uma alcalose mista, que nós chamamos. Tranquilo, gente? Até aí, beleza. Mas é só números? Não. Eu preciso analisar como é que está o comportamento desse paciente. Eu preciso ver se esses dados gasométricos ele corresponde com o que esse meu paciente está apresentando ali. Entende? Estando de acordo, aí a gente passa para fazer a terapêutica necessária. E quando por quê? Porque o sistema tampão, ele na verdade é um sistema que ele tenta a todo momento compensar essas anormalidades. Mas chega um determinado tempo que, pelo estresse e por muito tempo de ventilação mecânica, muito tempo do rim sem funcionar, essa compensação ela acaba não sendo perfeita. Então, o organismo começa a ser deletério para o paciente e o paciente começa a apresentar piora do quadro clínico. Então, como é que eu vou saber, a partir da interpretação gasométrica, que esse paciente está com uma alteração compensada? Simples a compensada. Quando o paciente está com um distúrbio compensado, que a gente chama de distúrbio compensado, há alterações tanto do componente respiratório como do componente metabólico, assim dizendo, bicarbonato de sódio e pressão arterial de CO2, o pH ele fica normal. O pH não altera. Então, quando eu estou diante de uma gasometria com essas características, que tem alteração da PaCO2 e alteração do bicarbonato de sódio e o pH está normal, chamamos isso de distúrbio compensado. Está compensado. Quem é que está compensando? O pH está compensando aquelas alterações que ali é representada na análise gasométrica, pela pressão de CO2 e pelo nossa base de bicarbonato de sódio. Mas existe uma situação que o pH ele não consegue ao tempo todo estar compensando. E aí é o que a gente chama de distúrbio parcialmente compensado, né? O pH ele está alterado, porém o outro sistema que está alterado ele tenta compensar esse distúrbio. O outro sistema ele fica alterado também, mas essa alteração é para compensar o distúrbio que ali esteve. Então a gente chama isso de parcialmente compensado, né? Mais uma vez, pH alterado, o outro sistema, que pode ser o sistema metabólico, bicarbonato de sódio, ou o sistema respiratório, a PaCO2, ele altera também, tentando compensar o distúrbio. E quando chamamos esse distúrbio de distúrbio descompensado, está descompensado, o que é que acontece? O pH ele altera, mas o outro sistema, pode ser respiratório ou metabólico, ele não altera, tentando compensar esse distúrbio. Então, assim, para você ver como o nosso organismo ele trabalha de forma tão orquestrada que quando descompensa, o outro sistema, que pode ser, mais uma vez, metabólico ou respiratório, ele não altera. Então, quando você pegar uma gasometria também, para a gente chamar isso de distúrbio descompensado, você vai ver o pH com uma acidose ou uma alcalose, né?
O bicarbonato, geralmente, ele altera diretamente proporcional ao pH, então eu também vou ter ali uma acidose ou uma alcalose, dependendo do quadro ali, dos valores da gasometria, similares, geralmente, e o ácido carbônico ele vai inversamente proporcional. Então, se eu tiver uma diminuição do meu pH, eu vou ter um aumento, obviamente, da minha PaCO2. Então, isso aí, de forma simples, é quando chamamos de distúrbio de compensado, parcialmente compensado ou descompensado. Compensado, o pH não vai alterar. Parcialmente compensado, o pH ele altera, porém o outro sistema alterado para de tentar compensar esse distúrbio. Ele vai alterar também para tentar compensar esse distúrbio. E o descompensado, o outro sistema não vai alterar, tentando compensar. Valeu? Forte abraço, estuda que a vida muda.